Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Livro de João. Repetindo o livro, Evangelho segundo João, capítulo 21. Capítulo 21, verso 15 ao verso 17. E diz assim a palavra do Senhor: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Os irmãos repetem: 1, 2, 3 e já. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus ovelhos. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor do teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem vindo daquele que crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, o nosso pecado, como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti, somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos, mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados, e em pecado nos concedeu a nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com isopo, ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lances, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso Espírito Santo. Repreendemos o teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Repreendemos o nome que é sobre todo nome, que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ó Senhor, é o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. É o Senhor que dá visão ao cego, que purifica os leprosos, que sara os cancerosos. Ó Senhor, se alguém porventura está triste, cabisbaixo, frustrado, decepcionado, isolado, ó divino, maravilhoso Espírito Santo, venha nos consolar, venha nos confortar, venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Somos aqui porque somos dependentes de Ti, da Tua graça, do Teu amor. Fala conosco pela Sua palavra, venha retardir, ensinar, instruir em justiça, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Jesus. Aqui, João, ele está tendo, ele que anota esse evangelho, e é uma conversa que tem com Pedro, porque, na verdade, muitas das vezes, se somos muito afoitos, não conseguimos observar o que Deus faz, e nós temos que ter paciência. Paciência é uma coisa, é uma virtude que quem conhece a Deus começa a ter paciência. E na verdade João está vendo uma conversa, porque é Pedro com Jesus, porque todos os discípulos estavam ali. E na verdade você vai entender, porque é uma coisa que muitos de nós entendemos e sabemos, porque você vai ver que Pedro negou 3 vezes Jesus. E aqui Jesus pergunta para ele, ambos perguntam, ele conversa, é uma comunhão, porque um pouquinho que perdemos comunhão com Cristo, nós ficamos oprimidos demais, ficamos aflitos demais, ficamos angustiados demais, tribulosos demais. Mas quando estamos perto de Jesus, essas coisas são passageiras. Nós entendemos que é questão de tempo, porque à noite, o choro, mas a alegria vem pela manhã. Você vai ver, para entender isso aqui, eu vou começar a falar sobre um pouco de Pedro. Você vai ver que Jesus, em outro momento, quando conhece Pedro, ele chega, ele tentou pescar o dia inteiro, e ele não conseguiu pegar nada. Se nós vamos analisar, muitas das vezes, o nosso fracasso, do que nós achamos que somos bons, o nosso fracasso, quando achamos que somos fracassados em alguma coisa, é nesse momento que Deus, que Jesus se manifesta na nossa vida. É nesse momento, porque Jesus ficou olhando eles tentando pescar o dia inteiro, e eles não pegaram nada. E Jesus chega perto dele, ele fala uma coisa: afasta um pouco o barco, Pedro, da terra. Você vai ver que quando as coisas do mundo, da terra, estão muito entranhadas em nós, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Quando as coisas do mundo estão entranhadas em nós, nós não conseguimos ouvir Deus falando todo dia. E na verdade você vai ver que João vai falar um momento, não ameis o mundo, porque nós estamos no mundo, mas amar as coisas do mundo, não. Ser religioso demais é uma coisa que não vai salvar ninguém. A gente vive no mundo, mas tem que ter discernimento, entendimento, discernir cada passo nosso. Então o que acontece? Afasta Pedro um pouco da terra. Aí ele afasta. E você vê que quando ele joga a rede, ele pega muitos peixes. E Pedro entendeu que esse fracasso dele, se brincar com um dos maiores fracassos da vida dele, ele fala: Senhor, ausenta de mim, porque sou um homem pecador. Você vai ver que ele reconhece, porque Pedro sabia, para fazer aquele milagre, só Deus poderia fazer aquele milagre. Tem coisa na nossa vida, se a gente analisar bem, tem milagre na nossa vida, a gente sabe que só Deus pode fazer. A gente, quando for, é um pouquinho, um momento de clareza, de sensatez, de prudência, nós sabemos que só Deus pode fazer alguns milagres na nossa vida. Se a gente busca Ele, clama Ele com certeza Ele sempre vem. É porque às vezes nós achamos que o tempo é dele, porque Pedro já estava desanimado nesse momento. Mas afasta um pouquinho, porque Jesus sempre estava dando porque Ele estava dando sempre um ensino para os seus discípulos. E você vai ver que para chegar, para começar a entender, porque Ele fala uma coisa também: você, Simão, vou chamar Cefas. Porque muitas das vezes, eu vou repetir isso durante a mensagem, porque é uma coisa importante que o Espírito Santo me impeliu. É porque muitas das vezes Jesus vai falar com Pedro, fala assim: Simão Bar-Jonas. Não fala Pedro, porque no momento que ele tem uma conversa, um diálogo, porque Jesus ele quer ter relacionamento conosco. E ele fala assim: Simão Bar-Jonas. Muitas das vezes ele está falando com um homem velho, ele não está falando com um homem novo. E muitas das vezes é porque existe um grande teólogo que fala assim: nós achamos que sepultamos o nosso homem velho nas águas batismais. Só que o homem velho, a mulher velha, ele é esperto. Ele é esperto. Se você der chance para ele ou para ela, volta. Hoje vai chegar no final, eu vou comentar uma coisa, vocês vão entender que eu quero chegar. Porque na verdade onde começa Pedro,
essa primeira parte dele negar-nos é uma coisa que tem em todos os evangelhos. Eu comentei, como tem em todos os evangelhos, é uma coisa muito importante, que temos que viver todo santo dia. E a confissão de Pedro é a primeira parte, porque Jesus, ele faz o que todo santo dia? Ele quer relacionamento, não é relacionamento só de domingo de manhã, não é relacionamento só de sábado de noite antes de dormir, não é um relacionamento que tem só um dia da semana, um mês, não. Ele quer um relacionamento todo dia, todo momento, de você reconhecer que ele está com você, que o Espírito Santo te impele, que ele te conduz. É um relacionamento diário, e todo momento ele está com você, que ele nunca te deixa. É cada passo que você dá, é você ter certeza que ele está ali do seu lado. Ele está no trono, mas o Espírito Santo está aqui, impelindo, impulsionando a cada decisão, que esse discernimento não é seu. Davi, quando ele falou assim: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza, e nele temerei, porque ele sabia que os passos dele não eram dele, era de Deus. Então, na verdade, esse relacionamento é todo dia. E você vai ver que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, que dizem que eu sou por aí? Você vê que ele quer, Jesus está procurando saber o que estão falando dele, só que ele muito bem sabe o que as pessoas estão falando. O que estão falando de mim? O Senhor é alguns profetas, Jeremias, Elias, João Batista, outros profetas. Tá bom. Você vê que muitas das vezes nós andamos por aí, o que as pessoas pensam de Jesus? Nós, muitas das vezes, conhecemos um pouco Jesus, e muitas das vezes não falamos quem é Jesus, o que ele representa para nós. Porque na verdade Jesus perguntar: e tu? O que você acha que eu sou? Aí Pedro faz uma confissão. É a confissão: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí ele fala com um homem velho: Simão Barjonas, não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Porque na verdade, quando confessamos dia após dia a Cristo, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, todo dia confessando, porque nós não temos o amanhã e não temos o ontem, nós temos o hoje. Se confessamos todo dia, quando estamos vivendo o dia, entendemos quem é Jesus, começamos a conhecer. Ele confessa a Jesus, ele fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Não foi carne nem sangue, foi meu Pai do céu que te revelou. Aí ele confessa. Na verdade, muitos de nós confessamos no momento X, nós confessamos Jesus. E na verdade o que acontece? Ele conversa: então eu vou te dar uma chave. Irmãos, ele vai dizer chaves do reino. Ele não diz uma chave, é chaves. Eu comentei sobre chave aqui no momento. A primeira chave, que é a principal, é a chave, é arrependimento. Arrependimento. É o único momento que Jesus vai falar sobre parábola, que parábola significa enigma, enigma revelado. Quando ele virá, ele falará enigmas revelados. Quando nós entendemos parábola, entendemos o enigma que ele revelou. Quando ele virá, revelará enigmas, segredos do universo. Então ele vem e comenta: o único momento que tem festa no céu. Qual é o momento que tem festa no céu? Quando o pecador se arrepende. Todos os milagres é de quem é escolhido faz. Todas as coisas, as profecias, todos os dons são dos escolhidos, com certeza. Mas arrependimento, eu vou te dar as chaves. A primeira chave, o que é? A primeira chave é arrependimento. Você ouvir a voz de Deus falando com você e você ser arrependido. De verdade, que quem é arrependido é grato pelo dia que Deus te dá. Aí ele fala, porque aí que está, como se arrepender. Porque muitas das vezes nós somos assim, pegamos no emocional. Porque o emocional, muitas das vezes, nós reconhecemos a presença. Mas lá dentro de nós existe um lugar que esse estou a porta eu bato, aquele que ouve a minha voz, ceará eu com ele e ele comigo. Significa, cear significa uma coisa: café da manhã é com ele. Senhor, para tomar café da manhã? Sempre comigo aqui, Senhor. Vamos tomar um café da manhã junto? Vai almoçar? Almoça comigo, Senhor. Vem que almoçar comigo. Vai jantar? Senhor, janta comigo. Vai fazer alguma coisa? Senhor, faz comigo, porque cear é comunhão, é relacionamento. E Jesus está explicando uma coisa, só que
Pedro ainda está no emocional ainda, porque quando é um arrependimento só emocional, você não se arrepende de verdade. É uma coisa que tem uma coisa lá dentro que falta mudar, porque ele conhece o vaso, ele quebra para fazer de novo, porque na verdade, ele fala assim, não, mas para você entender isso, depois dessa chave, eu vou ter que morrer e ressuscitar. Não acontece com você não. Ele repreende Pedro. Você vê que ele não tinha o capacete da salvação ainda. Você vê que essa história, porque o emocional, o inimigo, vou chegar a falar desse jeito, para alguns irmãos entenderem. O emocional nosso, o inimigo muitas vezes é no emocional. Jesus, ele trabalha no nosso emocional, trabalha. Mas ele trabalha restaurando, resgatando o caráter do homem deixado lá no jardim. Vou terminar no jardim, porque ele quer restaurar o caráter. E para restaurar o caráter, o emocional tem que ser controlado. O seu emocional nunca pode falar mais. Se o seu emocional fala, você é só emocional. Você fala uma coisa, passa um pouquinho. A decisão que você toma é uma decisão que um dia você porteia pelo caminho largo, um dia você porteia pelo caminho estreito. Você decide, hoje eu vou no caminho largo. Amanhã eu vou no estreito. Então, na verdade, ele não trabalha no emocional, ele trabalha com a razão, com prudência, com sensatez. E ele está falando para Pedro, ele explica para Pedro isso, passa. Essa é a primeira parte. Você vai entender que tem os quatro evangelhos. E você vai ver que depois, subsequente desses textos que tem, vai falar o quê? Vai falar renunciar à sua cruz. Aí depois tem a transfiguração. Mateus, Marcos, todo o sinal que tem isso, a transfiguração. Você vai ver que na transfiguração aparece Moisés e Elias. E aparece, eu até comentei esse dia sobre o circuito dos céus, que ele passeia, hoje é um dia que está nublado. Ele passeia pelo circuito dos céus e se esconde nas nuvens. Ele tem um trono que passeia. E você vê que essa nuvem, chega nesse momento da transfiguração, fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E você vai ver que eles ficam com medo, porque eles se escondem na transfiguração. Eles se escondem os três, Pedro, João e Tiago. Só que quem fala é Pedro. Capítulo 17, verso 4 de Mateus. Quem fala é Pedro. E tomando Pedro a palavra, Senhor, quer que façamos um tabernáculo, uma casa para cada um? Porque até João e Tiago estavam assustados, com certeza, estou conjecturando, mas Pedro é o primeiro que fala. Levanta. Tomando Pedro a palavra, assim é o texto. Tomando Pedro a palavra, quer que eu faça uma casa, façamos uma casa para vocês três? Significa a segunda parte. Segunda parte que é legal, porque na verdade ele ainda está, primeiro emocional. A segunda parte é o quê? Ele está preocupado com coisa terrena. Ele está preocupado com coisa terrena, por isso que João, ele vai falar. Porque Felipe no momento assim: Senhor, não, mostra-nos o caminho, Senhor. Que eu Felipe, está comigo quanto tempo? Quanto tempo está comigo? Eu imagino Jesus, porque na verdade, nós que gostamos de orar, nós imaginamos, nós meditamos e vamos entendendo. Poxa, quanto tempo está comigo? Você não sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Então, na verdade, aí eu passo por que ele fala: vou fazer um lugar para você. A casa não é aqui, a casa é lá. Então, na verdade, você vê que Pedro é a segunda parte. Pedro fala assim: vou repetir de novo. Mateus 17, verso 4. E tomando Pedro a palavra, ele quer fazer uma casa para quem já tinha arrebatado, que já estava no céu. Queria fazer uma casa pensando nessas coisas terrenas. Aí é a segunda parte, você vai ver. Irmãos, independente de nós ficamos emocionalmente abatidos, vou repetir, emocionalmente abatidos, independente de pensarmos em coisas terrenas, Jesus, em Amós, que fala que nunca deixa os seus profetas enganados, ele sempre avisa que vai fazer em Amós. E você vai ver que ele avisa. Jesus, ele avisa Pedro, porque um profeta, ele disse há muito tempo, tinha falado assim, que o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. E aí Pedro: não, eu vou contigo até o final. Uma das coisas, irmão, que emocionalmente e pensar em coisa terrena, nós fazemos propósito sem estar com o nosso coração verdadeiro, contrito e quebrantado. Eu vou até o final, porque Pedro falou, eu vou até o final. Pedro, aí você vê que só Pedro falou isso, só Pedro, porque ele vem e ele fala uma coisa: eu vou contigo até o final. Aí tá bom, então você vai me negar.
3 vezes, só que aí ele fala antes, ele fala depois. Fala, ó, Satanás pediu para cirandar contigo no trigo. Você vai ver que muitos de nós achamos que cirandar é dançar, é a ciranda, mas você vai ver, é peneirar, separar. Porque enquanto nós não temos Jesus como rocha, o que ele faz? Ele faz uma coisa, porque peneirar, o que se entende é de movimento, agitação emocional. Porque cada coisa que o mundo traz, Satanás traz da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, o que ele está trazendo? Agitação, movimento, para separar nós do Mestre, do Salvador. Ele pediu, porque na verdade, irmãos, eu não ia falar isso assim, todas as coisas que acontecem na minha vida e na sua vida, Deus permite ou não permite. Eu vou repetir. Você vê que quando Satanás vai falar de Jó, ele chega, tem visto, porque Deus fala de Jó. Você viu, tem prestado atenção no meu servo Jó, temente reto, sincero, ele vai falar, ele vai dar testemunho, mas aí Deus permite falar, tá bom, faz tudo isso, porque ele está acusando Jó. Não, você dá tudo para ele, por isso que ele é assim, tira tudo dele. Então vai, tira tudo dele, só não tira a vida. Você vê que é a permissão de Deus, é a permissão. E essa permissão de Deus é porque na verdade Satanás veio falar com Jesus. O texto não fala, mas se você medita nele, você vai entender que em outro momento Satanás vai falar com Jesus. Ele queria se andar, ele queria trazer movimento, agitação para você sair fora da presença. Ele trouxe muita coisa, ele traz muita coisa na minha vida e na sua vida, para que saiamos da presença, para que não fiquemos na presença. Muita agitação que ele traz, tribulação que Deus permite ele trazer, para ver se estamos juntos, porque essa peneira é para separar. É claro que Jesus vai dizer, deixa nascer o joio e o trigo, depois eu vou separar o joio e o trigo, que nunca fica de engano. Ele separa, mas aqui ele está explicando que o movimento, a agitação, ele queria usar, só que eu roguei uma coisa, aí que está. Eu orei a Deus para que sua fé não desfaleça, porque a fé é eu ouvir o que Deus fala. Se atentamos para o que Deus fala, nós temos fé. Se atentamos para o que Deus fala, se não atentamos, não temos fé. Qualquer coisa que acontece, nós perdemos a cabeça quando não temos fé. Quando temos fé, nós sabemos que a fé que tem em nós conseguimos transpassar a situação difícil da vida, quando temos fé. Então, na verdade, eu roguei a Deus que sua fé não desfaleça, só pedi só isso. Foi comentado aqui, sua fé não desfaleça, a fé, porque a fé é o primeiro passo. Você lê Romanos, a fé é o primeiro passo, depois a fé ela produz algo, traz esperança, com a esperança ela traz amor. Então, se você perde a fé, outras coisas que nós temos que aprender, nós aprendemos. A fé é o primeiro degrau, o segundo é a esperança, e o terceiro, que é o brilho, vamos dizer assim, é o amor. Sem amor não entendemos o que viemos fazer aqui. Então o que acontece? Você vai ver que ele fala isso, quando ele fala isso, Pedro é avisado, é o tema, isso aí. Aí é as 3 partes de negar, de ser emocionalmente, você fazer propósito, e de você imaginar as coisas terrenas, pensar sempre as coisas terrenas. E aí tem um momento que eu vou concluir, que Jesus no Getsemane. Irmão, lugar de jardim é lugar de comunhão. Lugar, quando falar de jardim, é relacionamento íntimo. Jardim, você vai ver que Adão e Eva estavam no jardim. Fica à vontade aqui, ó. Desse fruto, não coma. Comeu o fruto, perdeu o relacionamento. Perdeu a obediência. Relacionamento exige obediência. Obediência, se não temos obediência, não temos relacionamento. E Jesus fala, vamos para o Getsemane, jardim do Getsemane.
vamos o quê? Vamos orar. Orar. Porque aí ele fala de orar, vigiai e orai. Porque se não conseguimos vigiar o que pensamos, na hora de orar, não conseguimos orar. Se vemos muita coisa que não é para ver, quando vamos orar, não conseguimos orar. Quando pisamos em um lugar que não é para pisar, quando vamos dobrar o joelho para orar, não conseguimos orar. Você vê que Jesus, ele sai, ele ora um pouco e ele volta e ele não fala, vocês não estão orando? Ele não fala assim, ele fala, não pode vigiar comigo um pouco. Quando ele fala vigiar, guarda o seu pensamento, guarda o teu coração, porque tem processo da vida. Ele está falando vigiar e guardar o nosso interior, porque se a gente guarda o nosso interior, conseguimos ter relacionamento com Ele. Jardim já significa prensa do azeite, é na oração, na hora do sufoco, que sai melhor de nós. Se não temos tribulação na nossa vida, que tem um peso eterno, se não temos tribulação, a nossa fé não cresce. Porque quanto mais temos tribulação, o certo é vigiar e orar. Quanto mais temos aflição, o mais certo é orar e vigiar. Quanto mais temos angústia, o mais certo é orar e vigiar. Se a gente não faz isso, e quando acontece a situação, por quê? Porque você vai ver que quando chegou uma situação X, porque Jesus, ele cobrou vigiar e orar. Quando chegou uma situação X, dele ser entregue, ele sabia disso, ele estava falando isso para os seus discípulos há muito tempo. Quando chegou, ele foi. Agora, Pedro, que tinha prometido que até o final, ele fez o quê? Ele não usou do Espírito, ele usou do quê? Ele usou da carne. A carne é uma coisa só, e lá se tem lá beleza, ira, contenda, porfia, dissensão, facção, emulação, glutonaria, bebedice e coisas semelhantes a essa. Não vou citar todas, tem tudo isso aí, é uma coisa só. Se nós não vigiamos, não conseguimos orar. E se não vigiamos, não oramos, quando aparece a situação, sabe o que acontece? Ficamos na carne. Muitas das vezes, se não vigiamos, não oramos, às vezes nós vamos no culto sempre, e a palavra vem, entra e fica na beira do caminho. A palavra vem, ela fica nos espinhos. A palavra vem e só vemos perseguição, que são as pedradas, e não entendemos a boa terra, porque na verdade, muitas vezes não vigiamos e não oramos, mas quando vigiamos e oramos, entendemos a situação. Porque estar com Jesus no jardim é uma coisa de comunhão, é uma coisa de relacionamento, é uma coisa que dia após dia nós temos com Ele, é um relacionamento. Ele cada dia nos ensina uma coisa. E você vai ver que nesse relacionamento que Jesus está conversando com Pedro, ele vai falar 3 vezes, estou concluindo. Ele vai falar 3 vezes, ama-me. Ele pergunta, e você? Porque você vê que ele nega, ele tinha avisado que na verdade Satanás ia tentar ele. Você vai ver que ele negou 3 vezes. Você vai ver que ele nem entrou, porque João vai dizer, quero pregar sobre isso em outra oportunidade. João, o único que entrou no templo, porque no Evangelho de João diz que ele é conhecido do sumo sacerdote. Ele ficou na porta. Na porta, isso significa alguma coisa. Ele ficou na porta, Pedro. Lá os irmãos viram ficar na fogueira, ele estava tentando se aquentar numa situação, e a porta dele fala, você é um Deus. Você é. Por que para João não falou? Eu não queria oferecer isso. Por que para João não falou? João passa e sabia que João era discípulo de Jesus. E João fica, no entanto, que quando Jesus está na cruz, está Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, e ele está ali. Eis aqui teu filho, eis aqui tua mãe. Ele está comentando. E Pedro negou 3 vezes. Aí Jesus tem um relacionamento, porque Jesus volta e Jesus pergunta para ele: você me amas? Aí você subentende, você, por mais que você seja escolhido, você está emocionalmente abatido,
Porque se você ficar emocionalmente abatido, você não vai me conhecer. Aí passa um pouquinho, responde, eu amo. Porque muitas vezes somos assim, perguntando, você me ama? Jesus está perguntando para alguns aqui, tu me amas? Aí, eu amo, mas eu estou emocionalmente abatido. Então, está no processo, está aprendendo. Aí passa um pouquinho, Jesus pergunta a segunda vez, tu me amas? Amo, mas está amando as coisas mais terrenas? Aí chega a terceira vez, ele pergunta, tu me amas? Amo. Então, o propósito que você fazer comigo, você cumpre. Porque eu vou com você. Se você fizer o propósito, e cumpre. Então, nesse final de informações, você pegar só o Espírito Santo que ele pede. Aleluia. Quantos aleluia para o Senhor? Glória a Deus. Maravilhosa palavra, né? Deus nos ensina, nós tivemos. A gente pensa que já leu tanto.